Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Um feliz domingo para você, meu irmão, para você, minha irmã, filhos e filhas do Pai das misericórdias. Hoje é o segundo domingo do tempo comum. É com alegria que nós nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Vamos refletir no programa de hoje o Evangelho do dia. É o Evangelho que está em São João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho deste segundo domingo do tempo comum nos apresenta o dom do chamado, da vocação dos primeiros discípulos de Jesus, André e Simão Pedro. Interessante que André, ele seguia João Batista. João Batista era o precursor do Messias e por isso, quando João Batista viu Jesus, imediatamente ele apontou para Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele de quem eu falava. Eu batizo com água, mas virá aquele que batiza com o Espírito Santo e o fogo. E André, que era, portanto, discípulo de João Batista, deixa de seguir João para seguir Jesus. João Batista, como precursor do Messias, teve essa inspiração de Deus. Ninguém deve me seguir. Devemos todos seguir aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador, é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André começa a seguir, portanto, Jesus. Jesus, ao perceber que André e um outro discípulo de João Batista o seguiam, ele perguntou: O que estáis procurando? E aí eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, Jesus mora no coração do Pai das Misericórdias. Jesus habita o coração de Deus, sendo Ele o Filho de Deus, sendo Ele o Messias do Senhor. Ele vive nesta intimidade de amor com o Pai. E por isso, quando nós seguimos Jesus, quando nós realizamos a nossa vocação batismal de seguir diariamente Jesus, de procurar colocar em prática os seus ensinamentos, a sua palavra de salvação, nós também, pela graça de Deus, entramos na intimidade
do amor. O amor que existe entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Seguir Jesus é ter esta garantia, a garantia da salvação. Salvação que é comunhão de amor com Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse momento de ir onde Jesus morava foi um momento tão marcante para André, e a tradição da igreja diz que o segundo discípulo era o próprio evangelista São João. Foi uma experiência tão marcante que o próprio João diz no Evangelho: isso aconteceu por volta das 4 da tarde. O encontro pessoal com Jesus é uma graça que o Espírito Santo nos dá, uma graça tão marcante. Nós nos sentimos tão impactados pela graça de Deus, pela graça do encontro pessoal com Jesus, que somos capazes de constatar, somos capazes de guardar na memória, no coração, o dia, a hora, a situação em que aquele encontro de graça aconteceu. Irmãos e irmãs, como discípulos missionários de Jesus Cristo, aproveitemos a graça deste segundo domingo do tempo comum para renovar o nosso sim ao dom do chamado, ao dom da vocação. André, tocado pela graça desse encontro pessoal com Jesus, buscou seu irmão Simão. Levou Simão a Jesus. Ao ver Simão, Jesus disse para ele: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Que coisa linda! O encontro pessoal com Jesus muda a nossa vida, muda a nossa história e, portanto, nos dá vida nova, coração novo e também um nome novo. Simão começou a ser chamado de Pedro. Por quê? Justamente porque Jesus mudou a sua vida, mudou a sua história, mudou o seu coração, se tornou um homem novo. A partir de então, André, Simão Pedro e outros tantos discípulos se tornaram pescadores de homens. É a beleza da vocação, é a beleza do chamado. Por isso nós vamos rezar a oração Pai das Misericórdias, de modo a renovar o nosso sim ao chamado de Deus. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E, sobretudo, abençoai a água, para que este sacramental, recebendo o dom do Espírito Santo, nos ajude a viver com mais entusiasmo o chamado de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.